Eu queria começar esse ano de 2023 com os nossos vídeos, tratando justamente o nosso tema do ano. Mais santos, mais íntimos e mais servos. E a ideia da gente estudar um pouquinho sobre isso e pensar um pouquinho, refletindo a respeito da santidade inicialmente, é justamente nós trazermos um pouco de luz a algumas coisas que às vezes passam batido dentro daquilo que nós chamamos de ministério ou do trabalho pastoral. Bom, eu queria ler com você um texto que se encontra ali em Hebreus, no capítulo 12, dos versos 12 a 15, que diz exatamente o seguinte: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Eu queria começar justamente falando com você a respeito dessa questão de nós sermos santos. E ao sermos mais santos, eu queria então sair um pouquinho do mais e sair um pouquinho dos santos e concentrar na palavra ser. O problema é que muitas vezes eu e você somos ensinados desde criança que nós temos que ter uma aparência, que nós temos que manter uma postura, que nós temos que manter um jeito de ser para sermos aceitos. E relacionado à santidade, e a palavra santo justamente significa para uso exclusivo, significa alguém que foi separado para aquilo que é de Deus, para as coisas de Deus. Então, obviamente, isso parece, nós estamos repetindo coisas que todos nós já estudamos no seminário, já aprendemos, você que é obreiro, pastor, pastora, você que é responsável por uma congregação, e parece que todos nós já ouvimos falar disso, já aprendemos sobre isso, já pregamos sobre isso dezenas de vezes. Mas eu me sinto muito compelido pelo Espírito a lembrar você que a palavra é ser e não parecer. Às vezes, nós conseguimos nos travestir de santos. Nós conseguimos fazer com que todo mundo acredite de que, de fato, a nossa vida ela é separada para Deus e que os nossos sonhos, projetos, as coisas com as quais estamos envolvidos, sejam elas quais forem, pertencem a Deus. Quando lá dentro, lá na nossa intimidade, lá naquele momento mais sozinho, mais solitário entre você e Deus, você e eu sabemos que alguns dos pontos da nossa vida às vezes não são santos. O desafio da vida, e eu acredito nisso, que a santidade ela não é um evento, mas ela é uma condição. Sandro, o que significa isso? Significa que quando eu penso em santidade, eu não penso na santidade como um estado em que ele pode se transformar eventualmente, mudar eventualmente, não. A santidade é uma condição que se estabelece quando eu e você encontramos Jesus. O que significa isso? Significa que ela é uma condição da alma. Então, nós confundimos muitas vezes santidade com um monte de outras coisas, com perfeição, com fazer as coisas certinhas, com cumprir algumas leis, mas santidade é muito mais do que isso, principalmente no que diz respeito a ministros do Evangelho. A santidade para nós, ministros, é uma intercorrência do Espírito Santo em nossas vidas. É como se ele estivesse entrando de uma vez e criando dentro de nós uma estação de tratamento, onde eu e você, ao longo de toda a nossa vida, vamos aprendendo cada vez mais sermos exclusivos e separados para o uso de Deus. E o que isso significa? Que é isso que nós vamos tratar nessa série. Isso significa muito mais do que ser apenas alguém que parece ter um padrão de comportamentos aceitável a todos, alguém que tem um jeitinho de santo, mas que necessariamente às vezes não é.
Nosso desejo todo é que você, ministro de Deus, não pareça ser santo, mas que você seja santo. E ao longo dessa série eu queria muito trazer para você algumas memórias do que significa ser isso. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.